Voltamos com o Brasil by Night e Alexandre Frassini. Tudo bem, Ale? Ô, Cícero, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. O que temos aí, Alexandre? Hoje a gente é um pouco diferente dos outros programas. Geralmente os outros programas fazem as coisas que o apresentador não, que o convidado não gosta. Aqui não, aqui eu faço porque o apresentador não gosta. Não gosta. Você trouxe alguma coisa que eu não gosto aí? Isso mesmo. O Cícero é muito chegado em frango, né? Então hoje eu vou fazer uma galinhada especial com quiabo e abóbora. Esse é o nosso prato de hoje. Pra quem gosta, é um prato cheio, né? Isso. Galinhada com abóbora e quiabo. Quiabo. Isso. É um prato simples, barato, gostoso. Que eu não gosto. E você não gosta. Ok. Mas sua esposa adora. Minha esposa gosta, eu já comentei contigo que ela ama esse prato, né? Mas nós estamos recebendo aqui no nosso programa o Tenente Venâncio para o nosso bate-papo. Tudo bem, Tenente? Tudo bom? É um prazer aqui o convite, estamos à disposição. É isso aí. Alexandre, você conhece o trabalho dos bombeiros aqui da cidade de Osasco? Claro. Conheço. É louvável, né? Uma Sim. profissão assim que a gente tem que tirar o chapéu. Eu acho que é uma das profissões mais respeitadas do mundo, não é? Se não a mais, né? Se não a mais admirada, né? Vamos dizer assim, né? A gente acaba levando um estigma aí que já é o 12º ano que o Corpo de Bombeiros é a instituição mais querida da população. Olha, tá vendo? A gente só perde para o Exército Brasileiro. E ano após ano, assim, os Correios também entram. O Exército ele é mais adorado que o bombeiro? Não dá para acreditar nisso, né? Não dá para acreditar. Mais que os bombeiros ficam em segundo lugar. Não. Já é o 12º ano que o Corpo de Bombeiros é a instituição mais querida. A primeira. A primeira. Aí na sequência vem o Exército Brasileiro, entre os Correios, aí fica nessa mudança de colocação aí. Agora eu queria fazer uma pergunta, porque assim, acho que o policial militar fica, não sei, 10º, 20º, né? Porque muita gente não gosta do policial militar. Mas o que o pessoal não sabe é que o bombeiro, ele é policial militar. Tô certo ou tô errado? Tá certo. No estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros ele faz parte da Polícia Militar de São Paulo. Então nós somos integrantes da Polícia Militar. Todo bombeiro em São Paulo, ele é um policial militar. Tem que ser. Tem que ser. Não, eu não posso prestar não sei como que procede, mas para entrar direto nos bombeiros, não pode. Até é possível. Em alguns concursos, você consegue entrar diretamente para o Corpo de Bombeiros. É concurso, é feito um concurso. É um concurso público. Você entra diretamente para o Corpo de Bombeiros, mas o Corpo de Bombeiros, ele é da Polícia Militar de São Paulo. Tá vendo, Ale? Muita gente não gosta da polícia, Eu imaginei que o tenente veio aqui também, né? Tenente Farina. Quando ele veio aqui, eu até perguntei para ele, eu não lembro a resposta dele. Eram desmembrados os dois ou eles sempre foram? Não, sempre foi junto. Sempre foi junto. Pelo menos aqui no estado de São Paulo. Pelo menos no estado de São Paulo. E outra coisa. Não? O bombeiro não tem o federal, né? Não existe cada uma instituição do Corpo de Bombeiros federal, não existe. Não existe. O nascimento do Corpo de Bombeiros, ele se dá dentro da Polícia Militar e assim vem há mais de 160 anos. Legal. Então, 160 anos... Na verdade, a Polícia Militar de São Paulo é de 1831. E o Corpo de Bombeiros, o nascimento da corporação, é de 1880. Então nós nascemos dentro da Polícia Militar de São Paulo e estamos aí a... Legal. Agora, uma pergunta que eu estava te fazendo antes de começar aqui no nosso intervalo. Quem foi o primeiro bombeiro? Como surgiu esse trabalho? Então, na verdade, assim, existe uma teoria, uma história da questão desde o Império Romano, desde a Idade Média. Então, se tem notícias que o primeiro bombeiro foi Floriano. Floriano, ele era um soldado romano. Sim. E reza a história de que num determinado local na Europa houve um incêndio num vilarejo lá, e esse soldado romano, ele foi o primeiro a ter a ideia de pegar baldes e ajudar aquela população. E apagar aquele fogo. Extinguir aquele fogo. Antigamente, todo mundo ia sair correndo, então. Né? Você imagina como que não era naquela época, né? E de lá pra cá... Ele acabou sendo canonizado. Virou santo? Virou santo, é o São Floriano. São Floriano. Né, da Igreja Católica. E ele também é o patrono do Corpo de Bombeiros. Dos bombeiros. Legal, né? História interessante, né? E mais uma coisa que eu gostaria de saber. Aqui no Brasil, tem algum patrono, o primeiro corpo de bombeiros? No Brasil, não em São Paulo.
O primeiro corpo de bombeiros no Brasil, ele é do Rio de Janeiro, é do estado do Rio de Janeiro. Ele é o bombeiro precursor aí da atividade de salvamento no país. Vieram outros, lógico, todos os estados têm o seu corpo de bombeiros, mas hoje a gente tem como o primeiro corpo de bombeiros que nasceu no estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Isso faz muito tempo ou não? Olha, se não me engano, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ele é de 1700 e alguma coisa. 1780. Bastante, né? Bastante. Agora, o Tenente Venâncio... Lembrando que ele era a capital também naquela época. Pois é, tem toda essa história, né? É a capital do Império. Como você entrou para o Corpo de Bombeiros? Já era uma coisa de criança, um sonho? Então, na verdade, assim, toda criança, ela tem... na sua infância lá, ela tem a vontade de ser policial, ela tem vontade de ser bombeiro, ela tem vontade de ser médico, né? Ela tem algumas profissões que acaba chamando a atenção e que tem um certo... A maioria nunca vai ser nada disso. Pois infelizmente, né? E eu, particularmente, sou um abençoado porque eu quis ser policial, né? E depois eu falei, não, eu quero ser bombeiro. E eu acabei conseguindo fazer as duas coisas, né? Trabalhar no serviço de policiamento, mas também trabalhar no serviço de salvamento, no Corpo de Bombeiros. Eu, particularmente, estou na corporação há 17 anos. 17 anos, bastante, Bastante. Né? Bastante tempo. E passa um filme na nossa mente. Né? Tem que ter uma idade mínima para entrar? Depende do concurso. Via de regra, se não me engano, são 32 anos. 32 anos? Até 32 anos o concurso ele é aberto. Mas é de se confirmar porque recentemente falaram em 36 a possibilidade. Mas não tenho certeza. 32 e 36 com certeza. E o senhor entrou como soldado? Eu entrei como soldado. E aí tem um plano de carreira onde você vai seguindo para chegar até tenente? Isso. Eu entrei na escola de soldados em Pirituba para ser policial militar e como é de costume, tem os concursos públicos. E aí, na época, eu prestei o concurso da FUVEST, que ingressaria no Barro Branco, que habilita o oficial da Polícia Militar. E aí eu prestei esse concurso da FUVEST, fui aprovado, e aí entrei para o Barro Branco. E aí o senhor sai de lá como? Como aspirante. Como aspirante? Você fica, na minha época, pelo menos, ficava um ano como aspirante, e depois disso, promovido a segundo tenente, primeiro tenente. Aí vai seguindo carreira. Carreira normal. E quem comanda quem é o comandante geral? É o Viana também, não? Não, o Coronel Viana, ele é o comandante do CPA. Do CPM-8. Do CPM-8 aqui na região, né? Que é toda a parte de policiamento, é o Coronel Viana que é o responsável. Na parte de bombeiros, porque aí é uma outra tem essa divisão também, né? Tem essa divisão. Apesar de estarmos na mesma corporação, a atividade ela é diferente. Sim, sim. Hoje, quem comanda o 18º Grupamento de Bombeiros é o Major Nunes. Major Nunes. Major Márcio Nunes, ele é o nosso comandante atual aqui no 18º Grupamento. Uma curiosidade, tenente. Quando a gente vê acidentes, né? Aí vem aquele pessoal, aquele caminhão lá como chama? De resgate e tal. É bombeiro também? Ou é médico? Como é que funciona aquela parte lá? Que sempre tive... Então, depende. Nós temos equipes que vêm de São Paulo, por exemplo, que é uma viatura do Corpo de Bombeiros, mas você tem, integrando aquela equipe, um médico. Sim. São, eventualmente, 2 bombeiros e um médico, ou um bombeiro motorista mais um médico. Né? E esse médico não precisa ser bombeiro? Não, esse médico, ele via de regra, ele é da Secretaria de Saúde. Ah, sim. Então, a gente trabalha antenado junto com eles aí para as grandes ocorrências mais graves e tal. Na nossa região, na região de Osasco, Barueri e tal, nós não temos equipes de médico. Então, todas as ocorrências que eventualmente vem uma equipe com um médico, ela vem de fora. Ou ela vem do posto de bombeiros do Butantã, ou ela vem do posto de bombeiros da Casa Verde, que são o nosso eixo aqui também, acaba tendo uma pronta resposta bem rápida. Ah, legal. O pessoal acha que o corpo de bombeiros, aliás, vou até fazer essa pergunta, por que corpo de bombeiros? Bom, corpo de bombeiros na verdade, o nome já acaba dizendo, né? Não é um indivíduo, não é apenas uma pessoa, mas sim um corpo, sim um grupo que acaba... Um coletivo, né? Um coletivo para estar, né? Como é que eu vou te explicar? Imbuído da agenda, questão de salvamento, de ajuda, de amor ao próximo. Esse corpo, eu sempre achei que esse corpo vem de corporação mesmo. Não é de corporação. É corpo de coletivo de homens. Isso. Legal. Ale, como é que tá o prato aí? Eu tô colocando os temperos, a gente bate nesse bate-papo aqui, né?
Eu já coloquei os temperos. O que você faz, ó? Você dá uma breve fritada no frango, nas peças de frango, né? Eu fritei na manteiga, tá? Você pode usar azeite, óleo. Aí eu fritei uma breve fritada. Aí eu coloquei, o quiabo e a abóbora e dei mais outra breve fritada neles. Né? E logo após eu coloquei o tempero. E aí agora eu tô esperando ferver a água para colocar o arroz. Então daqui a pouquinho já vai estar pronto, Isso, né? é muito rápido. Ok. Agora, Tenente Venâncio, tem alguma ocorrência que seja assim mais perigosa? Olha, a gente costuma dizer que todas as ocorrências elas são, né, de uma atenção extrema. Mas ocorrências envolvendo produtos perigosos é uma ocorrência que chama bastante atenção. Ocorrências que envolvam, por exemplo, algum GLP, gás, que possa ocorrer uma explosão. Ela chama a atenção. Então, a gama de atendimento, a gama de preocupações nossas no cenário de ocorrência, ela é bastante variável. Aí você fala, poxa, mas isso é o mais que pode chamar, é o mais importante? Não, porque, por exemplo, tem ocorrências que não envolvem explosivos, mas envolvem eletricidade. Agora, Tenente Venâncio, tem alguma ocorrência que te marcou? Olha, nós temos algumas naturezas de ocorrências que acabam chamando mais atenção. Né? Ocorrências que envolvem criança é um pouco mais complicado, né? Porque eu sou pai, então é natural que você já se remeta ao seu filho e tal, né? Mas assim, é difícil de a gente falar uma específica, porque a gente acaba atuando em tantos tipos de ocorrência. Às vezes Todo dia tem uma, não? Todo dia tem várias, né? Então, é complicado. Mas os acidentes automobilísticos chamam muita atenção, né? Pessoas presas nas ferragens, um acidente com família. É difícil. Pessoa que já está no veículo, eventualmente você está trabalhando para tentar tirar aquela pessoa e ela já está em óbito. Então, algumas ocorrências são mais, né, afloram um pouco mais a nossa sensibilidade. Tenente, eu vou fazer uma pergunta para você, assim. Qual que é hoje o maior índice de trabalho de vocês? É incêndio, acidente? Sem sombra de dúvida, mais de 70% dos nossos chamados, nossas ocorrências, são acidentes automobilísticos, envolvendo carro, moto, bicicleta, ônibus, caminhão. Isso aí, na nossa região aqui, é o que tem o que mais tem. Entendeu? Aí depois vem os acidentes pessoais, vem os incêndios, vem os apoios, mas acidente automobilístico realmente é o que nos chama mais atenção. Agora, uma curiosidade, Alexandre, tem uns seriados antigos que ainda passam na televisão, principalmente o Chaves. E lá ele fala do bombeiro que vai fazer o conserto do cano que vazou. Tem alguns seriados que fazem isso, né? Antigamente o bombeiro tinha esse papel? Então, na verdade, o bombeiro sempre foi tido como muito comunitário, né? Nós somos acionados para ajudar pessoas que, eventualmente, não é nem ocorrência de bombeiro. A pessoa, ela está com um problema lá na residência dela, que no telhado está entrando água, e ela não tem quem chamar, ela lembra do bombeiro. Ela fala, vou chamar o bombeiro. Aquele desenho que tem um gatinho em cima da árvore. Exatamente. É muito comum. Então, esse estigma a gente acaba levando mesmo de ajudar, né? Então, a pessoa, quando ela pensa em, eu preciso de uma ajuda, eu estou numa situação difícil, quem pode me ajudar? Ela chama acionando os bombeiros. Tem aquele filme também, né, que o pessoal fala, que o rapaz que acaba se casando, Larry e eu, alguma coisa assim, que são os bombeiros também, né? É um filme muito engraçado. E lá ele mostra, apesar de ser uma comédia, até um pouco homofóbica até a metade, assim, vamos dizer assim, né? Mas ela demonstra bem como que é o espírito do bombeiro, né? Quando tá todo mundo junto, vamos embora, tem que estar... Esse espírito, ele é universal, né? A gente costuma dizer que a gente recebe aqui, às vezes, comitivas que vêm de outros países, de outros estados, e a gente tem esse espírito mesmo. Então, eu sou bombeiro, então eu já visitei alguns lugares. Então, onde você chega e você fala que você é bombeiro de tal região, de tal país, a recepção ela é muito calorosa, ela é muito bacana. Né? Então, existe um espírito mesmo corporativo, independente se é brasileiro, se é norte-americano. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com o Brasil by Night nesta noite de sexta-feira. Alexandre Frassini, como é que tá o nosso prato aí? Agora já tá com arroz,
Agora é só esperar a água secar, o arroz crescer e o nosso prato fica pronto. Ok. Você tinha uma pergunta para o Tenente Venâncio? Eu tenho. Tenente, a gente vive numa cidade onde ocorreram várias tragédias, assim, né? Infelizmente, várias tragédias. E eu estava lembrando aqui também de outras situações que a gente sempre vê. Uma cidade que tem área de alagamento, que nem lá no Roxidale. Então, quer dizer, tudo isso acaba indo para o currículo de vocês, né? Vamos dizer assim. Isso faz o Osasco ser uma cidade um pouco diferente com o tratamento dos bombeiros, não um tratamento, assim, um pouco especial, um pouco uma referência, como que foi? Olha, na verdade, assim, nos coloca numa posição realmente especial. Nós já tivemos grandes catástrofes aqui no município, né? Só para lembrar, nós tivemos no início dos anos 80 um incêndio na Petrobras, Eu lembro. Ali na Castelo Branco. Esse incêndio durou por vários dias. Eu lembro. É algo similar ao que aconteceu em Santos, né, recentemente. Do meu bairro, na Cidade das Flores, perto de Quitaúna, eu ouvi a explosão, que foi gigantesca, e dava para acompanhar o fogo. A gente ficava na laje para ver se dava para aquele fogo. Essa daí foi uma das ocorrências que, na época, né, foi muito... Nos chamou muito a atenção e marcou já ali o município. Você trabalhou nessa época lá? Não, eu era garotinho, né? Garotinho. E outras ocorrências mais que aconteceram. Por exemplo, o shopping de Osasco mais recentemente. Nós tivemos a Igreja Universal também, muito próximo dessas datas. Esse shopping de Osasco eu lembro que na época foi muito falado pela mídia, pelas grandes TVs, jornais e tal. O que aconteceu realmente aqui no Plaza Shopping de Carapicuíba, não, de Osasco? Pelo que a gente sabe hoje, né, depois de perícias e das vidas que se foram, foi um vazamento de gás, né? Vazamento de gás mesmo. Vazamento de gás e esse gás estava num bolsão e no acumulou. Start que deu, subiu tudo. Assim, os bombeiros de Osasco, nós temos um estigma, né? E esse estigma não é porque nós somos melhores do que o outro, mas sim pelos atendimentos de ocorrência que a gente acaba acompanhando. Sim. Vocês atendem também outras cidades aqui, para lá de São Paulo? Sim. A gente acaba... Como é que funciona? Hoje, o 18º grupamento, ele comporta os 15 municípios da Grande São Paulo. Da região oeste da Grande São Paulo. Sim. Nós temos 7 unidades do Corpo de Bombeiros. Nós temos, então, Osasco, Santana de Parnaíba, Barueri, Embu das Artes, Taboão, Itapecerica e Cotia. Então, são 7 quartéis que, se der uma ocorrência de maior vulto, vão se unir forças e vão fazer esse atendimento. E Osasco, por ser o maior município da região, por ter uma boa estrutura, acaba meio que levando uma fama de aonde tem grandes ocorrências, as equipes de Osasco certamente vão estar lá ajudando. Né? Seja na nossa região ou seja fora, como, por exemplo, nós fomos para Santos, trabalhar naquela ocorrência da Baixada Santista, e outras ocorrências mais que acontecem na Zona Norte de São Paulo, na própria Zona Sul. O incêndio do Jaguaré também vocês trabalharam? Também trabalhamos. Pouco tempo atrás em Osasco também teve incêndio. Tivemos na Zona Norte, entendeu? Ô, Alexandre, você ia comentar da estátua que tem lá então, porque assim, lá no bairro, ali é Jardim das Flores ou é Vila de Holanda? Jardim das Flores. Inclusive, a gente vai mostrar uma foto para o pessoal de casa entender. Tem um bombeiro lá, né, uma estátua. Todo mundo que passa acha assim incrível, né, aquela estátua. E qual a história daquela estátua? Me conta pra gente. Então, aquela estátua, na verdade, assim, ela é uma homenagem a um bombeiro nosso que faleceu no atendimento de ocorrência, o cabo Cláudio César. Isso aí foi em 2012. Teve uma ocorrência em Osasco. Recente. Nós tivemos um incêndio em residência em Osasco e na zona norte de Osasco. E as equipes estavam se deslocando para lá porque, para nós, a informação é que estava tendo incêndio nessa residência, mas as pessoas não estavam conseguindo sair da casa. A família estava lá dentro presa e o fogo consumindo tudo. E as equipes deslocaram para lá, só que o cabo, na época, soldado César, ele estava dirigindo uma viatura e se envolveu no acidente. Na verdade, os relatos contam que faltou freio e, na dúvida entre passar num ponto de ônibus que tinha muita gente, crianças, jovens e tal, ele optou por ir para o lado do muro. Em indo para o lado do muro, ele bateu esse veículo e ficou preso nas ferragens e, infelizmente, veio a falecer. A estátua que está lá, o EPI, o equipamento, é dele.
esse equipamento que de tá lá, proteção individual. de proteção individual. Tá sabendo, hein, Ale? Opa. Já participou lá? Já fez concurso ou não? Não, na realidade, deixa ele terminar que eu vou falar do que aconteceu uma vez comigo, assim, né? E esse equipamento que está lá, essa estátua que está lá, na verdade é uma homenagem a todos os bombeiros que vieram a falecer Sim. em atendimento, ajudando a população, mas em específico ao Cabo C. César, que foi um bombeiro nosso. Ah, legal. Tenente, não só eu, várias empresas fazem esse tipo de situação, brigada de incêndio, né? É um treinamento que é feito lá em Guarulhos, se eu não me engano, lá naquela região de Guarulhos, onde alguns funcionários vão, eles participam de testes e tal. São coisas tão simples assim, mas o pessoal morre de medo, aquela coisa toda, né? E os tenentes sabem, o pessoal toca o terror, né? Vai pegar fogo, né? Tudo, né? E aí você entra para a brigada de incêndio da empresa. Se caso acontecer alguma coisa, tem uma equipe que é responsável por retirar todo mundo de lá. Funciona? Funciona. Nós temos, na verdade, a brigada de incêndio, ela existe nas empresas por força de lei. Então, o que acontece? Dependendo da empresa, dependendo do que é esse empreendimento, ele tem que ter essa brigada de incêndio. E essa brigada de incêndio, ela é treinada por empresas que trabalham, que militam na área de prevenção e combate a incêndio. Por exemplo, Guarulhos, você deu um exemplo, tem um campo de treinamento lá. Então, as empresas precisam habilitar os seus profissionais, e um dos locais que pode ser habilitado é exatamente em Guarulhos. O que acontece para nós, assim, nas ocorrências, nos chamamentos, são que o que a gente percebe é que quando você tem uma brigada de incêndio eficiente, o nosso serviço ele fica irrisório. Porque o primeiro atendimento, aquele primeiro chamado, os próprios funcionários já sabem o que fazer, já está pelo menos o start para que as equipes de emergência, quando chegarem, né, apenas contornem ou apenas finalizem aquela ocorrência. Mas funciona sim. Eu sempre faço essa pergunta porque várias vezes tocava um alarme para fazer simulação. Nossa, o pessoal, cara, já vou, eu estou aqui no computador terminando de mandar esse e-mail aqui, já vou, sabe? Tipo assim. E o treinamento diz, para o que você estiver fazendo. E vamos todo mundo lá para fora, de uma forma padronizada, tal, sem pânico. E eu sempre achava aquele estranho, falei, você vai até lá, né? A gente faz o curso, na hora de falar pro chefe, o pessoal, não, peraí, eu ainda não tô no telefone já. Não dá certo, parece que não dá certo. É um pouco cultural, né? A gente é um pouco cultural, a gente não tem... Isso é só simulação, quer dizer, o dia que for sério... aí não vai ter aviso, né? É o que nos diferencia de outros países, né? Essa parte da seriedade, em tudo, inclusive, mas nessa parte de prevenção e da seriedade... É gritante, a gente percebe isso na pele. Agora tem muita chamada de... Trote. Trote. Liga e quando vocês chegam lá não é nada disso. Tem bastante, Nossa, infelizmente. tem, né? Mesmo? Hoje, para você ter uma ideia de números, gira em torno de 30% a 40% é trote. Caramba, tudo isso? Muita ligação. Bastante, né, Ale? Nossa, é um absurdo, cara. E aí vocês deixam de ir para uma emergência que Pois é séria e aí... Viu o pessoal de casa? É criança que faz isso, adolescente, né? Será pode que é criança passar. adolescente? Será que é um idosozinho? Não sei, mas eu imagino que a maioria seja criança e adolescente, né? Que faz isso. Então, vocês acabam atrapalhando aí o trabalho do Corpo de Bombeiros. Agora, para finalizar, eu sei que o prato está terminando e a gente está com pouco tempo. Eu tenho uma dúvida aqui. Quando morre alguém famoso na cidade ou famoso no Brasil, tal, geralmente o pessoal pega um carro de bombeiro, né? E aí coloca o caixão lá em cima e faz todo um caminho pela cidade. De onde veio essa tradição que o carro de bombeiro ali seja o principal para, não sei, para chamar atenção? De onde veio isso? Então, é assim, a gente volta naquela história do comunitário, né? Vem disso, então. Vem dessa tradição de nós sermos assim, uma parte importante da população, de uma parte de que a pessoa, que o povo ele confia nos bombeiros. E tem o outro lado também, que assim, o caminhão de bombeiro é um atrativo. Né? Sim, chama atenção. Chama muita atenção, é bonito, né? O pessoal vê um caminhão de bombeiro, ele gosta. Eu vi um caminhão de bombeiro. E não faz falta esse caminhão levando um corpo de uma pessoa ou levando um troféu que veio da Copa ou alguma coisa? Não faz falta na emergência? Então, via de regra, nós temos na corporação nós temos alguns caminhões que não são de atendimento de ocorrência. Tá explicado. Eles são caminhões específicos para esse tipo de chamado, de atendimento à população. Mas o que a gente tem feito, e quando há essas solicitações,
a gente acaba empenhando caminhões que não estão operando, que não estão cinematográfico. É um caminhão cinematográfico. Ou às vezes o caminhão ele está quebrado, ele está em alguma manutenção que não vai fazer falta. Ah, que bacana. Alexandre, você já terminou seu prato terminei. aqui? Deixa eu passar para cá. Tenente, seu pratinho. Eu não vou tá comer bonito, porque eu não como frango. Não vai nessa. Não gosto de frango. Mas assim, eu queria agradecer ao Tenente Venâncio, né? Eu tava lá bonitinho, trabalhando, aí a gente vai e chama ele aqui. Imagina ele descendo arama, né? Correndo pra cá. A gente passou um trote, né, na verdade. Então ele chegou aqui, tô brincando. Tenente Venâncio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Foi bem esclarecedor, né, Ale? Parabéns pelo trabalho. Mande nossas saudações a toda a corporação de... E qualquer dia a gente quer fazer uma matéria lá. Porque eu sei que tem uma piscina lá, tem um treinamento. Tem piscina também? Então, isso aí. É possível isso ou não? É possível. O Corpo de Bombeiros é assim, ele não é meu, ele é nosso. É de toda a população. É de toda a população. Inclusive, eu já vi crianças vindo visitar, assim, sem escola, sem nada. Passando lá, posso entrar para visitar? Isso aí é comum. Né? No nosso meio lá, a gente está trabalhando, fazendo conferência de material, olhando viatura, e de repente para um ônibus escolar e desce aquela garotada toda e quer subir no caminhão, quer mexer, quer pôr um capacete, quer pôr uma capa. Porque vocês são considerados como heróis. É isso mesmo. Para mim, não tem um Superman, não tem Batman, é o Corpo de Bombeiros. É o Corpo de Bombeiros é isso, também. Ali? E eu ainda lembro até hoje de estar brincando com o meu caminhãozinho de Corpo de Bombeiros desse tamanho, assim, né? Ih, vai começar a chorar.